Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson da Silva Júnior, sou juiz do trabalho e professor, e no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível, na Justiça do Trabalho, postular a realização de uma audiência antes mesmo do ajuizamento de uma ação? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre mediação e conciliação pré-processuais. Muito bem, normalmente, numa ação trabalhista, ou a pessoa ajuiza uma ação trabalhista e depois, durante o curso desse processo, tenta a conciliação e a mediação, ou ainda as partes se entendem antes do processo, ajuizam então o que a gente chama de homologação de transação extrajudicial e nessa ação o juiz vai analisar a possibilidade de homologação de um acordo que já foi entabulado pelas partes. Isso já existe, é comum, todos nós sabemos. Mas agora, nesse contexto da pandemia, para as atividades laborativas que foram aí prejudicadas pelo contexto da pandemia e também para as atividades empresariais que sofreram com esse cenário, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em conjunto com o gabinete da vice-presidência do TST, editaram uma recomendação a todos os juízes do trabalho, conclamando o juiz para que fizessem mediações e conciliações pré-processuais. Ou seja, antes mesmo do ajuizamento de uma ação trabalhista, seja ela uma ação em que as partes iriam litigar e tentar o acordo durante o processo, ou as situações em que já há uma composição e através do exercício da jurisdição voluntária, por meio da homologação de transação extrajudicial, as partes já tinham se composto e vão ao judiciário pedir aí que o juiz então analise a possibilidade de homologação. Nos casos pré-processuais, a situação é distinta. Nessa situação, não tem ainda processo e as partes também não chegaram ao acordo. Mas uma das partes, seja o trabalhador, seja o empregador, afetado pelo contexto da pandemia, vai então ajuizar o que a gente chama de uma demanda pré-processual, na verdade solicitando que se faça a tentativa de mediação ou conciliação na presença do juiz. É uma situação inovadora que está sendo implantada nos TRTs, e cada TRT está regulamentando, então, essa matéria para permitir que as partes possam se utilizar dela. No Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, onde eu atuo, nós já temos uma regulamentação dessa matéria e está funcionando da seguinte forma. O trabalhador ou o empregador que necessitarem, então, da intervenção do judiciário nessa mediação ou conciliação pré-processual, vai buscar lá no processo judicial eletrônico, vai cadastrar o processo, tá? Como novo processo, lá vai ter cadastramento da pré-processual, ele vai cadastrar esse processo, contando lá um breve resumo do que aconteceu, qual a situação que está acontecendo, qual é o problema que ele tem o objetivo de resolver, e aí vai indicar tanto os seus contatos, e-mail e telefone, de preferência aí com algum aplicativo de chamada que permita que a equipe entre em contato com ele, como também o endereço e também endereço eletrônico e e-mail, endereço eletrônico e e-mail e também um telefone com contato aí, por exemplo, por WhatsApp, para que a equipe da Justiça do Trabalho possa entrar em contato, então, com a parte contrária, para designar uma audiência pré-processual, ou seja, antes mesmo de um processo, de uma lide trabalhista. Nesse caso, a competência foi atribuída aqui pelo nosso tribunal para os SEJUSCs, são vários SEJUSCs em todo o interior do estado de São Paulo, e essa ação vai ser, essa ação pré-processual, na verdade nem é uma ação ainda, tá? Esse caso pré-processual vai ser distribuído para o SEJUSC, que é o SEJUSC responsável ali pela jurisdição da localidade onde aconteceu essa situação. O SEJUSC vai designar uma audiência virtual ou telepresencial nesse momento de pandemia e vai buscar encontrar aí um consenso entre as partes. Se as partes chegarem a um acordo, o juiz vai então, se for o caso, homologar esse acordo e esse acordo terá natureza de título executivo, tá? Conforme a legislação em vigor. E numa eventualidade, ele será, se for descumprido no futuro, promovida aí uma ação para executar esse título executivo, ok? Caso não seja feito o acordo, esse procedimento será arquivado sem custas para nenhuma das partes e aí as partes poderão se socorrer eventualmente da ação trabalhista normal, ok? Gente, eu gostaria então que todos os advogados e todos os empregados e empregadores ficassem atentos a essa possibilidade nesse momento de pandemia para saber que a Justiça do Trabalho encontrou mais uma fórmula
de tentar auxiliar empregados e empregadores na solução das questões que ocorreram aí em razão da pandemia. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, comente me dizendo o que achou e até um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!